E aí pessoal, primeiro ano A, vamos a mais uma aula de matemática, né? Hoje vamos falar aí de porcentagem, certo? Deixa eu tirar minha imagem para deixar somente a tela. Então, para a gente começar, vamos começar a falar aí na nossa aula de revisão, a aula do dia 22 de fevereiro, né, de 2021. Vamos falar sobre porcentagem, pessoal. Vocês devem lembrar, né, do que é a porcentagem, né? Mas tem aí, naquela apostila que eu disponibilizei para vocês, né, uma explicação básica, né, do conceito de porcentagem. E nos diz assim, ó, ao pensarmos em porcentagem, nós podemos entender de maneira simplificada como sendo um termo que relaciona uma quantidade de partes de um todo, certo? Isso quer dizer que se fizermos uma compra e recebermos um desconto de 25% para pagamento à vista, significa que iremos pagar apenas 75 das 100 partes possíveis, certo? Então, porcentagem, né, ela pode vir representada por meio de fração, pode vir representada por forma de decimal, certo? Por aí vai. Vamos dar uns exemplos, ó. Esses mesmos 75%, aliás, 25% que foi dado ali como questão, né, como exemplificação. Então, ó, 25%, né, ó, ele pode ser representado exatamente dessa forma, né, 25%, na forma de fração, que é 25 sobre 100, certo? E na forma de taxa, que é 0,25, certo? Então, aí são as três formas de você representar uma porcentagem, certo? E como é que calcula, né, uma porcentagem de uma quantidade qualquer? Geralmente nós usamos uma regra de 3, certo? Uma regra de 3 simples, né, que já foi visto na última aula. Por exemplo, ao calcular 12% de 1.500, como é que eu faço? Vou usar essa regra de 3 que tem aí, ó. Em um lado das colunas eu vou colocar o valor, né, no outro lado eu vou colocar a porcentagem. Então 100% é o todo, né? Então é 1.500. E quanto é que é 12%? X. Então faço o cruzamento, né? 1.500 vezes 12 e 100 vezes x. Então 100x igual a 1.500 vezes 12, né? Depois divido por 100 que dá 180, certo? Ou seja, né, vai dar ali 18.000, né? 18.000 dividido por 100, 180, certo? Então simplesmente eu faço usando a regra de 3. Mas pode usar outra forma também para resolver isso? Pode, ó. Esse mesmo cálculo ali pode ser feito da seguinte forma: 1.500 vezes os 12, né? 12 por 100. Certo? Pode ser feito assim: 1.500 vezes 12 por 100. Já corto os zeros aqui, ó. Ficou 15 vezes 12, certo? Então, somente multiplicar o 15 vezes 12 encontra ali o 180. Então, é uma outra forma de você calcular uma porcentagem, certo? E também você poderia fazer, né, pegando ali os 1.500, multiplicando por 0,12, que vai dar também os mesmos 180. Certo? Então, são três formas diferentes de você calcular a porcentagem. Né? A primeira por regra de 3, a segunda e a terceira, né, de forma direta, só que na segunda forma seria a fração, na terceira forma a forma de taxa mesmo. Né? Um outro exemplo aqui, ó, calcular 1,5% de 6.000. Então, usando a regra de 3, não, 100 vezes x, 100x, 6.000 vezes 1,5, depois divide por 100, dá 90. Então, as outras formas seriam o quê? 6.000, que multiplica 1,5 sobre 100, né? E aí daria os mesmos R$90, certo? Então, são algumas formas aí de você calcular a porcentagem. Olha, tem um exemplo prático aí, né? Um problema. Uma máquina de lavar roupa custa R$1.249,90. Para pagamento à vista, a loja fornece um desconto de 6%. Qual será a economia do comprador se ele pagar à vista? Então, a primeira coisa a se fazer é calcular quanto que dá esse 6%, né, para depois diminuir do valor. Porque me foi dado o preço de R$1.249,90. Né, só que a pessoa comprando à vista, ela vai ter um desconto de 6%. Logo, vou calcular esse 6% usando a regra de 3, né? R$1.249,90 é 100%. Né? Está aqui
na forma aí, ó. 1.249,90 é 100%. 6% é x. Faço a multiplicação de meios por extremos, né? Vou encontrar 100x, multiplicando 1.249,90 por 6, depois dividido por 100, dá 74,99. Esse 74,99 não é o valor que se vai pagar, né? É apenas o desconto. Que ali, ó, a pergunta é qual será a economia do comprador, né? Se ele pagar à vista, ele vai economizar R$ 74,99, certo? Se eu quisesse saber quanto que ele iria pagar, você tinha que diminuir, né, os 1.249,90, né, por R$ 74,99, ok? Então é um exemplo prático, né? Uma máquina de lavar roupa custa R$ 949,90. Para pagamento à vista, a loja fornece um desconto de 7%. Qual será o valor pago pelo comprador na máquina, né? Então, naquele primeiro exemplo ali, eu queria saber apenas quanto que a pessoa vai economizar. E aqui, ó, quanto que ela vai pagar. Então, eu vou ter que calcular a porcentagem, os 7% de 949,90, depois diminuir, certo? Então, usando o processo, né, vou encontrar 66,49, que é o desconto. Então, vou pegar o 949,90 menos os 66,49, que vai dar 883,41. Certo? Que é o valor que a pessoa vai pagar. Então aí, ó, tem alguns outros exemplos, né, tratando do mesmo assunto, certo? E a gente tem aí algumas exemplos práticos, certo? Que você vai verificar. E você vai resolver aqui, ó, dessa página 31, certo? Os itens A, B e A2 e A3, certo? Então A, B, da página 31, e A2 e A3, ok? Então, tem várias outras aqui que a gente pode acrescentar no decorrer da semana, certo? Mas, a princípio, o primeiro assunto que nós estamos vendo nessa aula de hoje é a porcentagem, ok? Bem, gente, um outro assunto que nós vamos ter como revisão para essa aula são os produtos notáveis, né, dentro da álgebra. O que é que são esses, né, produtos notáveis? Podemos chamar de produto notável todo produto cujo resultado pode ser previsto através da utilização de um algoritmo simples, o que torna a resolução rápida e prática. Então aí nós temos o primeiro, que é o quadrado da soma, certo? O quadrado de uma soma. Por exemplo aqui, ó, eu tenho dois termos, né? A mais B ao quadrado. E se A mais B ao quadrado, olha, todo o processo, né, vai ser isso aqui, ó. A mais B ao quadrado, detalhe por detalhe, você vai pegar esse primeiro A, multiplicar pelo A, vai pegar o A, multiplicar pelo B, depois pegar o B, multiplicar pelo A, depois B com B, certo? Por isso que vai dar ali, ó, A vezes A vezes B, A vezes B e B vezes B. Então, essa questão de quadrado da soma, ela vem exatamente para evitar todo esse processo ali, certo? Então, todo aquele processo aqui, ó, ele é resumido somente nessa parte em negrito aqui, ó. Então, se eu tenho o quadrado da soma de dois termos, vai ser A ao quadrado mais duas vezes A vezes B mais B ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro, né, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Então, diríamos que a fórmula básica seria essa aí. Ah, professor, é muito difícil decorar isso aí. Então, você vai fazer todo esse processo aqui, né? Ó. O primeiro pelo primeiro, o primeiro pelo segundo, o segundo pelo primeiro, o segundo pelo segundo. É que vai resultar no final das contas isso aqui, né? A ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Então, vamos a um exemplo prático aqui, ó, onde eu tenho x mais y ao quadrado. X mais y ao quadrado nos diz ali que é o quadrado do primeiro, né? O quadrado do primeiro. Então, o quadrado do primeiro quem é? É o x ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Quem é o primeiro? É o x. Quem é o segundo? É o y. Mais o quadrado do segundo, y ao quadrado. Pronto, ó, já está respondido. Ó. De uma forma bem simples. Mas caso eu não tenha conseguido decorar, né, aquilo dali, eu vou fazer aquele mesmo esquema, né, feito anteriormente. Ó, x mais y, que multiplica x mais y.
certo? Então, vou pegar o x com o x, depois o x com o y, depois o y com o x, depois o y com o y, certo? Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. Né? O sinal é mais, né? Agora o segundo, ó, y vezes x, xy. E y vezes y, y ao quadrado. Então, resumindo aqui, dá-lhe tudo. X ao quadrado, mais 2, né? Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2. 2xy, mais y ao quadrado. Então, resumindo isso tudo. Então, ele evita de você fazer esse cálculo todo. Né? Já tendo de cor, né, decorado, é isso aqui, né, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então facilita mais quando você tem o quadrado, né, da soma de dois termos, certo? O quadrado de uma soma de dois termos. Então isso aqui seria o processo completo, né, da forma que eu estava explicando para vocês ali, certo? Outro exemplo aqui, né, ó. A mais 3x ao quadrado. Então, os dois termos somados aí, né, é o A mais o 3x. E isso ao quadrado. Então, ó, bem simples. O quadrado do primeiro, que é o primeiro, é o A. Então, vai ser A ao quadrado, certo? Mais duas vezes, então, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, olha, fazendo de uma forma bem análoga. O primeiro é ao quadrado, certo? O segundo termo que vai resultar aí vai ser o quê? Vai ser mais duas vezes o primeiro, quem é o primeiro é o A, certo? Vezes o segundo, que é o 3x. Mais o quadrado do segundo, que é 3x, né, ao quadrado. Isso aqui, ó, certo? Então, note que aqui o A ao quadrado não tem o que resolver, né? Mas aqui eu tenho que resolver, ó. 2 vezes A é 2A. Mas 2 vezes 3 são 6, ó. Então, vai dar 6AX. E ali no final, ó, 3 ao quadrado é 9. E x ao quadrado é x ao quadrado. Certo? Por isso ficou A ao quadrado mais 6AX mais 9x ao quadrado. Certo? Então, isso aí é o quadrado da soma, né, de dois termos. Então, tem um outro exemplo ali, ó, da mesma forma. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Note ali na resolução que tem um 12 ali, né? De onde foi que veio esse 12? Porque é duas vezes o primeiro, 2 vezes 2 são 4, né? Vezes o segundo, 4 vezes 3, 12. Certo? Por isso que veio aquele 12 ali. Ok? Então, isso aí é o quadrado da soma. Tente resolver aí, ó. Da página 34, né? Se eu não me engano. Página 34, exatamente. Somente essa A e essa B, ó. Certo? Página 34, somente a A e a B. Só que nós temos também aí, pessoal, o quadrado de uma diferença. Vai mudar muita coisa? Não. É mais a questão do sinal mesmo, né? Ali era quadrado da soma, e aqui é o quadrado da diferença, ou seja, a subtração, certo? A subtração de dois termos. Genericamente, ó, é A menos B. A menos B ao quadrado. Então, note que a principal diferença do quadrado da soma é exatamente esse sinal aqui, né, do duas vezes, ó. Que lá era positivo, né? Aqui fica negativo, ó. Certo? Então, a grande diferença vai ser essa. Então, vai ser o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Vamos dar um exemplo prático aqui. Olha só. É o x menos y ao quadrado. Então, o processo é o quê? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes mais o quadrado do segundo. Certo? Então, a regrinha básica é essa aí. Olha aquele exemplo lá. Ó. A menos 3x ao quadrado. A ao quadrado. Menos duas vezes A vezes 3x. Então, 6x ao quadrado. Opa, 6x, né? Mais 9, né? Porque ela é 3x ao quadrado. Então, 9x ao quadrado. Ok? Então, essa aqui, né? Ó, vamos fazer ela aqui para que você não se perca no cálculo aí. Deixa eu baixar ela aqui que não ficou aparecendo. Vamos lá. Olha essa aí. Vai ser o quadrado do primeiro. Então, o quadrado do primeiro quem é? É 2x. Então, esse 2x vai ser elevado ao quadrado. Menos, né? Ó, duas vezes o primeiro, que é 2x, né, vezes o segundo, que é 3y,
certo? Mais, né, o quadrado do segundo, certo? Então aqui nesse primeiro aqui, ó, tem um 2x ao quadrado, então 2 vezes 2 são 4. 4x ao quadrado. Menos 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 3, 12. 12xy. Mais, né, ó, 3 vezes 3 são 9. Y ao quadrado e y ao quadrado. Certo? Então basta você estar atento a essa questão aí do sinal, certo? Que do quadrado, né, da soma e da diferença da soma, certo? Mas o processo é o mesmo. O quadrado do primeiro, se a soma é mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando é a diferença, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Então isso aí é o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Nesse caso aí, pessoal, vocês vão tentar resolver essa A e essa B somente, ó. Certo? Da página 36, né, ó. Certo? Página 36, somente A e a B, ok? Também, pessoal, dentro dessa questão aqui do produto, né, da soma, da diferença, nós temos também ó, quando juntam os dois, né, ó. Quando eu tenho a soma, né, ó, vezes a diferença, ou seja, o produto da soma pela diferença. A mais B vezes A menos B. Olha como é simples, né? Fazendo todo aquele processo do primeiro vezes o segundo, você vai encontrar esse detalhezinho aqui, ó. A vezes A menos AB mais AB menos BB. Então, esse AB vai estar sendo cortado aqui, ó, porque eles estão se anulando, porque um é positivo e outro negativo. Então, sobra A ao quadrado e B ao quadrado. Então, olha, somente A ao quadrado menos B ao quadrado. Pronto. Certo? Então, o produto da soma pela diferença é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Vamos ver como exemplo. Ó. Pronto, esse exemplo aqui. Eu tenho x e y. X mais y e x menos y. Então, o primeiro ao quadrado, né, é x, então vai ser x ao quadrado. Menos, né, porque mais com menos dá menos, y ao quadrado e y ao quadrado. Certo? Então, é bem simples. Ó. Essa aqui que parece mais complexa, né? Ó. O quadrado do primeiro. Tá, né? Ali eu tenho o quê? Eu tenho 2x, né? Ó. Então, vai ser 2x ao quadrado. Mais com menos é menos, né? O quadrado do segundo. O segundo é 3y. Então, 2x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. E 3y ao quadrado dá 9y ao quadrado. Pronto. Simples demais, né? Ok? Olha só, aí do produto da soma pela diferença, você vai fazer somente aí, ó. A e a B dá 37. Aliás, a né, na página 37 e a B já está lá na página 38. Certo? Ok? Para aqui, em termos de produtos notáveis, né, parou ali. Mas aqui o nosso último assunto dessa aula de hoje, ó, vamos falar sobre equações, né? O que é equações? Vocês viram isso aqui desde os primeiros anos do ensino de matemática de vocês, certo? Quando vocês viram lá nos livros, o número desconhecido, para encontrar o número desconhecido, preencher o espaço, né? Aquilo tudo ali já eram equações de uma forma bem genérica, né? Por exemplo, tinha exercício que era assim, ó. Preenche o quadrado para descobrir qual é o número, né? Por exemplo, ó. Então tem um quadradinho mais 2 igual a 6. Qual é o valor do quadradinho? Né? Então aparecer isso. Então você já sabe que o quadradinho vale 4, né? Porque 4 mais 2 é igual a 6. Então uma equação, ela é uma igualdade de termos. Certo? Alguns livros trazem a tela como uma balança, né? Onde você tem os dois lados da balança, ambos iguais. Porque uma equação é uma igualdade. Certo? E a equação ela tem dois termos, certo? Sendo que um deles é x, um valor agregado a x, né, com seu coeficiente, certo? E você deve igualar, né, esses valores para resolver essas equações, certo? Ela pode ser empregada em vários sentidos, em várias resoluções. Por exemplo, o quadrado de um número mais 4 ou menos 4 é igual a tanto, né, por exemplo, certo? E equações de primeiro grau são aquelas equações que nós temos como base o x elevado a 1, certo? Que é do primeiro grau. Quando o x é elevado a 2, chama-se de segundo grau. Então é assim, né, ó, tem um exemplo aqui, ó, x mais 3 igual a 2. Como é que eu resolvo esse x mais 3 igual a 2 aqui?
Como é que eu resolvo ele? Primeira coisa é o seguinte, você tem que saber, né, quem é a variável, né, x, é ela que você vai encontrar. Né? Por exemplo, ali, já tenho que x mais 3 é igual a 2. Aqui eu tenho um termo que não tem x, aqui um outro termo que não tem x. Então, esses dois termos eles devem ficar juntos, certo? Então, no primeiro termo vai ficar o x, repito o 2, que já está lá no segundo, e esse 3 ó, vai passar diminuindo. Logo, o x valerá quanto? Menos 1. Né? Ok? Então, menos 1 mais 3 é igual a 2. Tá? Então, aqui seria a raiz, né? A resposta da equação. Ok? Então, basta seguir esse espaço. Né? Ali, x menos 1 igual a 5. Então, 1 está somando, passa. Lá está diminuindo, passa somando. Então, o x ali valeria quanto? 6, né? Certo? Então, são exemplos bem básicos. Ó. 2x mais 1 igual a 5. Né? Passo 1. Essa aqui é um pouco mais complexa, né? Ó. Eu vou repetir o 2x, né? Que está no primeiro termo. Repito o 5, que está no segundo termo. E esse 1 passa diminuindo, né? Ó. Então, vai ficar 2x igual a 4. Só que aqui não vai parar. Porque ainda tem esse 2 aqui, ó. Então, x tem que ficar sozinho. X igual a 4. E esse 2 que está multiplicando vai passar aqui, ó, dividindo. Logo, o x vai ser igual a 2. Certo? Então, a raiz é igual a 2. Então, são equações que vocês já viram, já trabalharam com elas, né? Apenas a gente está revisando, né? Deixa eu ver se tem alguma aqui diferente. Pronto, essa aqui, ó. Esse exemplo F, ó. Eles são mais de um termo, né? Uma só variável, x, ó. A tendência aqui, ó, você tem que juntar, certo? Você tem que juntar os termos que são iguais, ou melhor, semelhantes, ó. X com x, ó. E o que não é x com o que não é x. Ó. Então, você vai juntar aqui, né? Ó, 10x menos 3x igual a 8. Não, 6 está para lá, passa para cá, negativo. Então, já pode diminuir aqui. No 10x menos 3x dá 7x. 7x é igual a 8 menos 6 dá 2, né? Ó. Logo, o x aqui vai ser quanto, né? Ó? X vai ser igual a 2, né? Ó, dividido por 7. 2 sétimos, certo? Então, esse aí seria o valor do x, ok? Então, tem aí, ó, certa explicação direitinho. Você vai tentar resolver aqui, ó, na página, eu acho que é a 44, né? Página 44. Vamos tentar fazer aí, página 44, até a D, né? A, B, C e D, certo? Da página 44. Ok? Então, para a gente começar essa semana, certo? Nós vimos aí esses conteúdos, né? Que é porcentagem, produtos notáveis, né? Quadrado, a soma, né? Quadrado da diferença, né? O produto da soma pelo produto da diferença, certo? A soma pela diferença. Nós vimos agora aqui a equação do primeiro grau, certo? Então, pessoal, um abraço a todos, faça as atividades, certo? Vá lá na sala de aula, poste a sua atividade e uma boa semana a todos.